Ela me mandou um oi por engano, e destruiu um noivado de 3 anos. O sol de uma tarde de sábado filtrava-se pelas persianas da minha sala, pintando listras de luz e sombra no chão de madeira. O aroma de lavanda, vindo das velas que eu havia acendido para o nosso momento de relaxamento, preenchia o ar, misturando-se suavemente ao cheiro terroso do café fresco que eu acabara de preparar. Eu, Camila, estava sentada no sofá macio, aninhada em uma manta que Bruno, meu noivo, havia me dado de presente no nosso primeiro Natal juntos. Nas mãos, um romance leve, desses que a gente lê só para desligar um pouco do mundo. Mas o que eu não sabia é que em poucos minutos a tranquilidade daquela tarde seria estraçalhada por uma palavra tão simples quanto traiçoeira. Oi. Minha vida com Bruno era um quadro perfeito, pintado com as cores vibrantes do amor e da cumplicidade. Nosso noivado já durava 3 anos e o casamento, planejado para daqui a 6 meses, era o ápice de uma relação que parecia tirada de um conto de fadas moderno. Bruno era o meu porto seguro, o meu melhor amigo, a minha alma gêmea. Com seus olhos verdes curiosos e um sorriso que desarmava qualquer preocupação, ele era um engenheiro civil brilhante, que amava o que fazia e me inspirava a ser a melhor versão de mim mesma. Eu, designer gráfica, encontrava na minha paixão por criar e na rotina tranquila do nosso dia a dia o equilíbrio perfeito. Nossas conversas se estendiam pela madrugada, nossos sonhos se misturavam nas manhãs preguiçosas de domingo e o futuro parecia um horizonte sem nuvens, repleto de promessas e planos cuidadosamente construídos. Já tínhamos a casa decorada, a lista de convidados do casamento pronta e até os nomes dos nossos futuros filhos esboçados em um caderninho de anotações. Éramos inseparáveis, transparentes, e a confiança mútua era o pilar mais sólido do nosso castelo. Ou pelo menos era o que eu acreditava com uma fé quase infantil. Naquele sábado, Bruno tinha saído cedo para jogar futebol com os amigos, um ritual sagrado em sua semana. Ele sempre voltava exausto, mas feliz, e eu adorava a quietude da casa enquanto esperava por ele, dedicando-me aos meus livros e aos meus pensamentos. Meu celular estava na mesa de centro, vibrando de vez em quando com notificações de redes sociais ou mensagens de trabalho. Mas então, uma vibração diferente. Uma mensagem de um número desconhecido. A tela acendeu, revelando uma única palavra: oi. Meu primeiro pensamento foi: engano. Apaguei a notificação e voltei para meu livro. Mas instantes depois, meu celular vibrou novamente. O mesmo número. E a mesma palavra: oi. Dessa vez a curiosidade me picou. Quem seria? Um número novo de algum serviço? Alguém que pegou meu número por engano? Decidi responder educadamente: olá, acho que você se enganou de número. Quem gostaria que fosse? A resposta veio quase que instantaneamente, o que já me pareceu estranho. Ah, que estranho. Não, este é o número do Bruno, não é? Sou a Luana. Meu coração deu um salto. Luana. O nome não me era estranho, mas não conseguia associá-lo a ninguém que eu conhecesse do círculo de Bruno. Meu noivo tinha um segundo celular para trabalho, mas aquele era o meu número pessoal, o número que ele usava para tudo. Olhei para o canto superior da tela. O contato estava salvo como Bruno, mas não era o meu Bruno. Era o meu número de celular. A mensagem oi não foi para ele, foi para mim. E a mulher, Luana, estava procurando pelo Bruno. O meu Bruno. Minha mão tremeu. De repente a lavanda não cheirava mais a paz, mas a uma ansiedade sufocante. O café, antes aconchegante, agora tinha um gosto amargo e frio. Uma pontada de náusea subiu pela minha garganta. Desculpe, este é o meu número, Camila, eu digitei, sentindo um calafrio na espinha. O Bruno é meu noivo. Acho que você deve ter o número errado. A resposta dela demorou um pouco mais. Quando veio, trouxe um peso que desfez a leveza da tarde. Seu noivo? Impossível. O Bruno e eu estamos juntos há mais de 1 ano. Ele me pediu em casamento no mês passado. Aquelas palavras foram um soco no estômago. Um soco tão forte que me tirou o ar. O mundo ao meu redor girou vertiginosamente. O livro caiu das minhas mãos. A manta de Bruno me pareceu pesada demais. Não, não podia ser. Estava havendo um engano. Uma piada de péssimo gosto. Não pode ser, digitei de volta, sentindo meus dedos congelarem no teclado. Nós estamos noivos há 3 anos. O nosso casamento é em 6 meses. A troca de mensagens continuou surreal, em tempo real. Uma terceira pessoa, uma completa estranha, desfilando detalhes da sua vida com o meu noivo. Ela descrevia um restaurante onde eles teriam comemorado o pedido de casamento. Um restaurante onde Bruno me levou há algumas semanas para comemorar um projeto meu. Ela mencionava uma viagem de final de semana que eles fariam no próximo mês, a mesma viagem que Bruno e eu planejávamos. Ela até mencionou o anel que ele havia lhe dado,
um solitário de diamante que em sua descrição, parecia assustadoramente parecido com o meu. Eu mandei uma foto do meu anel. E ela mandou uma do dela. Eram idênticos. O mesmo modelo, a mesma lapidação. A mesma promessa. A garganta secou. O coração batia descompassado, quase saindo pela boca. Meus olhos ardiam. O oi de Luana não foi um engano, foi o estupim de uma bomba. Aquela mulher não era uma estranha qualquer. Ela era a outra mulher na vida de Bruno. E aparentemente ela era noiva dele também. A raiva me invadiu com uma força avassaladora, seguida por uma dor tão intensa que eu pensei que ia me rasgar por dentro. 3 anos. 3 anos de um noivado, de uma vida construída, de sonhos compartilhados, tudo não passava de uma mentira, de uma farsa. E eu, Camila, a mulher que se achava tão inteligente, tão atenta, tão amada, havia sido a idiota perfeita. Eu parei de responder a Luana. Bloqueei o número. Meu mundo estava em ruínas e a dor, que parecia ser um personagem em um romance que eu lia, agora era a minha própria realidade. Eu me levantei, minhas pernas tremendo, e comecei a andar de um lado para o outro na sala, sentindo-me encurralada. Quando Bruno chegou, exausto e feliz depois do futebol, o cheiro de suor e grama que ele trazia, antes familiar e reconfortante, agora me causava repulsa. Ele me abraçou, beijou minha testa e eu me encolhi, contendo um grito que parecia querer rasgar meu peito. Ei, amor, que foi? Parece que viu um fantasma. Ele disse, seu sorriso de sempre no rosto. Um fantasma, Bruno? Não, eu vi um anel. O mesmo anel que você me deu no dedo de outra mulher. Minha voz saiu controlada, fria, mas carregada de uma fúria que parecia querer me consumir. O sorriso dele se desfez. O ar na sala ficou denso. Seus olhos verdes, que antes brilhavam com amor, agora se encheram de pânico, de culpa, de um medo que ele não conseguiu disfarçar. Do que você está falando, Camila? Ele gaguejou, o rosto empalidecendo. Eu estendi meu celular, com as capturas de tela da conversa com Luana, e a foto do anel idêntico ao meu. Joguei o meu anel na mesa de centro, e o brilho do diamante pareceu me zombar. Luana. O nome dela é Luana. Ela me mandou um oi por engano, pensando que era você. E ela destruiu um noivado de 3 anos. O nosso noivado, Bruno. Ela é sua noiva também? Você tem 2 noivas, por acaso? É esse o seu plano de vida? As palavras dele foram um borrão. Negação, justificativa, súplica. Ele falou sobre uma confusão, sobre um erro, sobre não querer me machucar, sobre um relacionamento antigo com Luana que ele nunca soube como terminar, que ressurgiu nos últimos tempos. Mas a cada palavra a mentira se tornava mais evidente, mais repugnante. Ele estava vivendo uma vida dupla, uma farsa cuidadosamente orquestrada, e eu havia sido o brinquedo em seu jogo. A raiva borbulhou em meu peito, misturada com uma profunda tristeza. As lágrimas rolaram, quentes e abundantes, não de tristeza pelo fim do relacionamento, mas de raiva da mentira, da traição, da humilhação. Eu não quero mais ouvir Bruno. Não quero mais ver seu rosto. Saia da minha casa. Agora. Ele tentou se aproximar, implorar, mas eu fui irredutível. A dor era grande demais, a decepção, avassaladora. Ele saiu, deixando para trás o cheiro de suor e mentiras, e um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelos meus próprios soluços. O anel, o símbolo de 3 anos de promessas, jazia na mesa de centro, um pedaço inerte de metal e pedra, sem brilho, sem significado. O oi de Luana havia destruído meu mundo. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, de raiva, de vergonha. Eu me isolei do mundo, incapaz de encarar meus amigos, meus pais, a mim mesma. A sensação de ter sido enganada, manipulada, usada, era insuportável. Eu me culpava incessantemente. Como pude ser tão cega? Como pude confiar cegamente em um homem que se revelou um mentiroso patológico? Eu me sentia uma completa idiota, uma vítima perfeita. Minha melhor amiga, Laura, não me abandonou. Ela foi a minha rocha, meu refúgio. Ela me trouxe comida, me ouviu chorar por horas, me lembrou da mulher forte e talentosa que eu era. Camila, você é uma mulher brilhante. Não deixe as mentiras de um homem pequeno definirem quem você é. Você tem talento, tem visão, tem garra. Mas você precisa curar essa ferida. E eu vou te apoiar em cada passo do caminho. E assim, com o coração em pedaços e a alma ferida, eu cheguei à poltrona da doutora Helena, minha terapeuta. Lá, em um ambiente seguro e acolhedor, eu comecei a desvendar as complexidades da minha dor, a raiva, o luto pela perda de um futuro que eu acreditava ser meu, a vergonha de ter sido enganada. A doutora Helena me ajudou a entender que as ações de Bruno não eram sobre mim, mas sobre as inseguranças dele, sobre a incapacidade dele de ser honesto, sobre sua covardia em lidar com a verdade.
Ela me ajudou a reconhecer minha própria força, meu próprio valor, independentemente de qualquer relacionamento ou aprovação externa. A terapia me ensinou a me perdoar pela minha ingenuidade, a aceitar a dor como parte da minha história, e a transformá-la em combustível para um novo começo. Eu decidi recomeçar. Não foi fácil. A raiva e a tristeza me consumiam em ondas, e a imagem dos dois anéis, idênticos, assombrava meus pensamentos. Mas aos poucos, com a ajuda da terapia e do apoio dos meus amigos e família, comecei a reconstruir a minha vida. Me dediquei ao meu trabalho, criando designs que eram verdadeiras obras de arte, transformando ideias em realidade visual. Minha criatividade, que parecia ter murchado com a traição de Bruno, começou a florescer novamente, mais forte, mais vibrante do que nunca. Com o tempo, o oi de Luana deixou de ser um punhal em meu peito. Ele se tornou um lembrete. Um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. Um lembrete de que a confiança é um tesouro precioso, que deve ser dado com sabedoria. E um lembrete de que, mesmo em meio às mais profundas traições, a força para recomeçar, para florescer novamente, reside em nós mesmas. Bruno se tornou uma memória distante, um capítulo encerrado em minha vida. Ocasionalmente ouvia notícias sobre ele, sobre suas novas tentativas de recomeço, sobre seu relacionamento com Luana, que, segundo boatos, não durou muito depois da minha saída de cena. Mas já não sentia nada. A dor havia desaparecido, dando lugar a uma indiferença serena. Ele havia se tornado irrelevante em minha jornada. E hoje, sentada em meu estúdio de design, rodeada pelas cores e formas que eu mesma criei, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. O aroma de lavanda ainda preenche o ar, mas agora ele me traz uma sensação de calma e de liberdade. Ela me mandou um oi por engano, e destruiu um noivado de 3 anos, eu disse à doutora Helena em nossa última sessão. E essa foi a minha maior dor, o meu maior choque. Mas também foi a minha maior lição. Me ensinou a confiar nos meus instintos, a valorizar quem eu sou, e a construir a minha própria vida, uma vida que floresce a cada dia, regada pelo meu próprio amor e pela minha própria força. A doutora Helena sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. E essa, Camila, é a sua mais bela criação. Você se redesenhou. A vida continua, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias. Mas eu não sou mais a Camila ingênua que acreditava cegamente em todas as promessas. Sou a Camila que constrói seus próprios sonhos, que cultiva sua própria beleza, que confia em sua própria intuição. O oi de Luana, que destruiu um noivado de 3 anos, se tornou o catalisador da minha transformação. E essa é a minha história, a história da Camila que, em meio aos escombros de uma mentira, encontrou o seu próprio caminho para a liberdade, a autenticidade e um amor que é, finalmente, seu. E essa, meus caros leitores, é a mais bela obra de arte de todas, a minha própria vida. Aquele oi por engano, que desmantelou meu noivado de 3 anos, não foi apenas o fim de uma história de amor, mas o início de uma reengenharia completa da minha vida. A dor foi imensa, mas com ela veio uma clareza que eu nunca havia possuído. Minha jornada de recuperação foi um processo ativo, consciente, que me levou a explorar novos caminhos e a me reconectar com a mulher que eu era antes de Bruno, e com a mulher que eu queria me tornar. Decidi que meu estúdio de design, antes um reflexo da minha parceria com Bruno, precisava ser completamente redesenhado para refletir minha visão. Mudei as cores das paredes, troquei os móveis, criei um espaço que exalava minha identidade. Em vez de focar apenas em projetos corporativos como eu fazia antes, comecei a aceitar trabalhos que me desafiavam criativamente, que me permitiam explorar minha paixão por cores, texturas e narrativas visuais. Projetei capas de livros para autores independentes, criei identidades visuais para pequenas empresas que valorizavam a originalidade, e mergulhei na ilustração digital, uma paixão antiga que eu havia deixado adormecida. Cada projeto era um ato de autoafirmação, uma celebração da minha liberdade recém-descoberta. Minha amizade com Laura, minha melhor amiga, tornou-se ainda mais sólida. Ela foi meu sistema de apoio, a pessoa que me lembrava da minha força quando eu duvidava de mim mesma. Juntas, embarcamos em uma aventura de redescoberta. Viajamos para lugares que sempre sonhamos, exploramos novas culinárias, aprendemos um novo idioma. Cada nova experiência era um tijolo na reconstrução da minha autoestima, uma prova de que a vida, longe de ser um conto de fadas interrompido, era uma tela em branco esperando ser pintada com novas cores e novas histórias. A terapia com a doutora Helena continuou sendo um pilar essencial. Com ela, eu desvendei as camadas da minha ingenuidade e da minha necessidade de validação.
Percebi que em meu desejo de construir uma vida perfeita com Bruno, eu havia, em parte, negligenciado minha própria intuição, ignorando pequenos sinais que, em retrospectiva, gritavam por atenção. A doutora Helena me ajudou a confiar em meus próprios instintos, a estabelecer limites saudáveis e a cultivar um amor próprio incondicional. Aprendi que o verdadeiro empoderamento não vem de um parceiro, mas da conexão profunda com a própria essência. Bruno e Luana se tornaram figuras distantes, quase caricaturas em minha memória. Ouvi dizer que o relacionamento deles não prosperou, que a base de mentiras e traições era frágil demais para sustentar qualquer coisa duradoura. Não senti alegria em sua desventura, apenas a confirmação de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho. A eles eu desejei em silêncio, que encontrassem a honestidade consigo mesmos e a cura para suas próprias inseguranças. Não havia espaço para rancor em meu coração, apenas para o crescimento. Anos se passaram. Eu me tornei a Camila que sempre sonhei em ser, uma designer gráfica reconhecida, com um estúdio próspero e uma vida pessoal rica em amizades, viagens e novas paixões. Não me fechei para o amor, mas aprendi a abordá-lo com cautela, com a sabedoria de quem já havia sido ferida. A leveza de um flerte, a profundidade de uma conversa, a doçura de um novo romance, tudo era apreciado com uma clareza que eu não possuía antes. Um dia em um evento de arte conheci Marcos. Ele não era um príncipe encantado, mas um homem real com suas próprias histórias, suas próprias cicatrizes, sua própria verdade. Ele era um professor de literatura, com um olhar gentil e uma paixão por poesia que me encantou. Nossas conversas eram longas e profundas, e ele valorizava minha independência, minha força, minha arte. Com ele construí uma nova história de amor, baseada na honestidade, no respeito e na admiração mútua. Não havia ois por engano, nem segredos a serem desvendados. Apenas a transparência e a alegria de construir um futuro juntos, um futuro que era meu, nosso, sem as amarras do passado. O oi de Luana, que um dia foi o catalisador da minha maior dor, tornou-se o lembrete da minha maior vitória, a redescoberta de mim mesma. Ele me ensinou que por mais devastadora que uma mentira possa ser, a verdade, quando aceita e enfrentada, tem o poder de nos libertar e de nos impulsionar para um caminho de autenticidade e de plenitude. Minha vida não era mais um conto de fadas, era uma história real, complexa, cheia de altos e baixos, mas, acima de tudo, uma história que eu mesma escrevia, com cada linha, cada cor, cada experiência. E essa, meus caros leitores, é a mais bela história de todas, a história de uma mulher que, mesmo diante da destruição, encontrou a força para se redesenhar, para florescer novamente e para viver a sua verdade, plena e sem enganos.